Estou de volta com o nosso Vida Melhor. A gente vai aprender a fazer uma quiche de palmito, mas não é qualquer uma, não é verdade? Primeiro que é do chefe Teron Morato, que é maravilhoso, só faz coisas deliciosas. Mas segundo porque eu posso dizer que é uma quiche do bem. Ela tem farinha integral, tem aveia, é uma quiche de palmito fresco, iogurte, quer dizer, é a receita. E aí, como ela tem essa pegada do fit, ela vende muito bem, porque hoje em dia tá todo mundo querendo comidinhas saudáveis, né? Então você vai vender ela assim, ó, fácil. Colocou um anúnciozinho, falou, tô vendendo quiche fit. Pronto, todo mundo vai querer. Não duvide. Barata. E se aprender com ele, você vai fazer a quiche deliciosa. É barata. É uma receita barata. Tudo que tá aqui custou menos de R$15. Olha que legal. E vão sair exatamente 2 quiches do que está sendo feito. Você vende uma quanto? Uma quiche aqui, o preço sairia aproximadamente R$8. Esse é o preço dela. E se você for em qualquer restaurante hoje, você pode encontrar uma quiche nesse valor com uma saladinha, brincando por R$25. É verdade. Mais que o dobro. Olha aí, que show. Então bacana. Já é algo que você consegue já lucrar, fazer de repente alguma coisa em casa, ou comer em casa, só a quiche, ou nem a gente fez acompanhada com uma saladinha, que a gente vai servir com uma saladinha. Gente. Maravilha. Uma coisa rapidinha. Vamos lá? Vamos aprender. Gente, o que eu tenho aqui para poder começar, a gente vai fazer aquela massa que o pessoal chama de massa podre e tudo mais. E eu vou fazer a massa com aveia, farinha integral e óleo de coco. O óleo de coco tá até um pouquinho durinho aqui, um pouco mais durinho por causa do ar-condicionado. Mas a gente vai fazer ela tranquilamente. Qual que é exatamente a história de fazer com aveia e com a farinha integral? Eu diminuo a quantidade um pouco da parte do glúten, um pouquinho das calorias que tem uma farinha normal. E utilizo agora mais fibras, principalmente. Tanto na farinha integral quanto na aveia, eu tenho mais fibras. Então, diminui o índice glicêmico, automaticamente diminui a absorção do açúcar e aí evita o acúmulo de gordura, né? Exatamente. Principalmente na barriguinha. A pessoa também fica com aquela sensação de saciedade. Já passou. E assim, para você ter uma ideia, uma fatia são 5 gramas de fibras. Então a gente trabalha com bastante fibra. Aqui a gente tem que misturar a massa, é uma massa chatinha para poder a gente misturar e depois poder exatamente colocar na forminha. Já deixei, no caso, a forminha já untada para a gente poder colocar. E aquela forminha, se vocês forem ver, aquela forminha com fundo falso, é aquele fundo removível que é mais fácil para poder sair. Não precisa se preocupar muito com aquela consistência da massa, aquela massa precisa abrir a massa no plástico, ou então usar o velho rolo de macarrão que a gente usa. É uma coisa bem simples para a gente poder fazer. Vou até colocar um pouco. A massa está pronta? A massa já está praticamente pronta. Que legal. É basicamente misturar. Vamos lá. 4 colheres de sopa de óleo de coco, 1 xícara de aveia em flocos, meia xícara de farinha de trigo integral e sal a gosto. Exatamente. Muito rápido. Eu costumo colocar o sal depois na massa. Vou colocar ela agora, só a gente apertar ela contra o fundo da quichezinha, da forminha, só para poder completar ela. Essa massa, a quantidade dessa receita, gente, ela dá para 2 formas de dimensão do diâmetro dela de 17 centímetros, ou para poder ficar exatamente nesse formato pequenininho que a gente tem, ou se quiser fazer uma quiche maior, ela cabe mais ou menos numa forma de 24 centímetros. Tá. Deixa eu aproveitar também. Você liga para mim, Cláudia, por favor. Ó, vou já agilizar uma forma aqui para vocês poderem ver. Apertei um pouquinho, só para deixar agora apertadinho. Eu tenho o suficiente para outra massa, mas eu vou adiantar já aqui a refoga que a gente vai fazer, tá? E a gente monta exatamente uma quichezinha aqui assim. Vou deixar aqui, daqui a pouco a gente utiliza para vocês poderem ver. Só limpar um pouquinho a mão, porque realmente ela fica... Quando você limpa a mão, deixa eu passar seus contatos. O site do Teron é Chef Teron, com TH e N no final. chefteron.com.br. E ele tem o site que é o máximo, que é o Pizzita de Frigideira, pizzitadefrigideira.com.br. Daqui a pouco eu passo as redes sociais. Vamos lá, gente. Eu vou começar a refoga aqui. Também vou colocar um pouquinho de óleo de coco. Tá? Para poder só dar aquela refogada básica. A gente está esquentando aqui, na verdade, a frigideira. O que eu vou fazer enquanto a frigideira começa a esquentar, para poder acelerar nosso processo, eu vou fazer a segunda parte da massa. Essa massa vai ao forno ou não? Essa massa vai ao forno. Mas depois do recheio ou antes?
Não, ela vai depois, ela vai junto com o recheio. Vai junto com o recheio, A gente tá. deixa a massa descansando. Eu vou começar a preparar aqui para poder esquentar, para começar a fazer uma parte, vamos dizer assim, uma parte sólida do recheio e vou fazer a parte líquida. Como uma quiche, todo mundo me pergunta, tem queijo, não tem queijo? Não. O queijo que a gente tem na quiche é esse iogurte, Tá. que é o que eu estou colocando aqui, aproximadamente um potinho de 200 gramas, né, que é quase que o pote tradicional. Alguns produtores hoje diminuíram a quantidade de 200 gramas, diminuíram para 170 gramas, então você pesa mais ou menos isso. 2 ovos, tá? Vamos fazer um pouquinho de barulhinho. Usa agora um processador, um mixer ou um liquidificador, alguma coisa só para dar aquela batida, aquela misturada. Maravilha lá. Já misturei, vou colocar mais um pouquinho de sal, tá, gente? Olha que creme saudável, gente. 200 gramas de iogurte natural com 2 ovos. Com 2 ovos. E ovo, como a gente hoje está brincando, eu escolhi hoje um ovo que a gente brinca de galinha feliz. De uma granja mesmo, que eu costumo comprar deles. Então, é um ovo totalmente, cada vez mais natural. Estou usando a nossa super panela. Agora. Ah, agora o Daniel ficou feliz. Ela é boa mesmo. Eu coloquei, na verdade, eu coloquei o azeite, o óleo de coco mais para poder começar a dar liga e ajudar a fazer toda essa fervura. Ou seja, só uma questão de costume e poder passar isso para a receita, que não é todo mundo que tem necessariamente, que ainda utiliza esse tipo de panela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma pequena suada na cebola. Uma pequena quantidadezinha só para poder começar a soltar um pouquinho. Já vou juntar o palmito cortado, tá, gente? Você pode já comprar ele cortado. Se a gente for parar para pensar, são 2 xícaras de palmito cortado. É basicamente, se você comprar o vidro... Mas ele é em conserva? Ele é em conserva. Ah, eu falei que ele era in natura, eu achei que ele estava natural, não, ele é em conserva. Esse caso aqui é em conserva, que eu particularmente, meu fornecedor de palmito não me entregou a tempo. Tá? Mas pode ser in natura ou pode ser em conserva. E o tomate... Ele vai gerar agora... Quem não quiser fazer essa quiche com palmito, pode fazer com outra escolha, com outro ingrediente? Olha... Poderia fazer, por exemplo, de frango, desfiadinho? Poderia. Ela vai ficar com uma textura um pouquinho diferente, mas sim, pode fazer com frango desfiado, pode fazer, de repente, se quiser usar alguma outra proteína, poderia fazer de espinafre. Poderia fazer de shimeji, poderia fazer de shimeji, shiitake. O espinafre fica particularmente muito bom, que ele combina bastante com o nosso... Com creme. Com o creme do iogurte. Eu vou colocar um pouquinho só de salsinha, tá, gente? Para dar uma pequena enfeitada agora. Olha só. Bonito. Já deu aquela tostadinha, aquela torradinha básica. Agora, o ideal aqui é para essa receita a gente tira ela, assim que já deu essa refogada, a gente, na verdade, dá uma refogada de mais ou menos uns 5 minutos, a gente tiraria do fogo, faz a dança das frigideiras e espera a massa, esse recheio dar uma esfriada. Agora vamos dar só uma agilizada aqui um pouco mais, não precisa esfriar tanto assim, mas vamos dar uma agilizada um pouco mais. E a gente simplesmente completa aqui a nossa quiche. Já vai no recheio. Já vai a base do recheio. Tá. E agora, Cláudia, a gente vai simplesmente juntar aquela nossa parte líquida. Que são os 200 gramas de iogurte com 2 ovos e uma pitadinha de sal. Isso, exatamente. Eu vou colocar um pouquinho só de salsinha em cima agora, picada, só para poder ajudar a dar uma corzinha e dar aquele saborzinho a mais. Vou pegar já uma bandeja e vou colocar ela agora no nosso forno. Tá, esse forno tá quanto? Esse forno é 180 graus e essa quiche demora aproximadamente uns 30 minutos. Legal. É importante a gente ficar de olho para ver como é que ela vai ficar dourada e aí você vê se ela quer mais dourada ou menos dourada para ficar mais bonita. E ela desenforma fácil como tá aqui? Desenforma super fácil. A gente vai desenformar aqui que vocês vão ver. Porque a massa me chamou a atenção, gente, porque são só 4 colheres de sopa de óleo de coco com 1 xícara de aveia em flocos e meia xícara de farinha de trigo integral. Exatamente. Quer dizer, tem mais secos do que o que daria liga, exatamente, que são mais as 4 seco colheres de óleo do que daria de coco. exatamente a liga. Muito bom, né?
você pode entrar nas redes sociais, seguir o Theron e trocar ideias com ele. Ele tá no Comidinha de Casas. Isso, Comidinha de Casas. Tanto no Face quanto no Instagram. Eu vou dar um recadinho ali e volto já, tá? Vou deixar enquanto ela já você se organiza passando. aí. Aí eu vou provar essa delícia, porque afinal de contas, não basta ter você como amiga, ainda tenho direito de comer uma delícia. Ai, eu sou muito sortuda ali. Theron, Vamos lá, tá Cláudia? pronta? Tá pronta, vamos tirar Comida já tá aqui. pronta. Comida tá pronta. Olha lá. Que linda, hein? Puxa. Que espetáculo. Vamos tirar ela do forno. Vou colocar aqui ela agora nessa tábua aqui. Essa linda tábua. Essa linda tábua. Deixa eu tomar só um cuidado que tá um pouquinho quente. E agora como é que é aquela mágica... Cuidado só aqui que tá quente, tá, Cláudia, por favor? Agora como é que é aquela mágica que você me perguntou se dá pra desenformar fácil. Eu posso usar um vidro de recheio, o próprio vidro do palmito, no caso. Eu coloco ele embaixo e agora a gente vê... Vai queimar a mão. Calma, calma, ainda dá. A gente diz que cozinheiro tem boca e mão de amianto. Agora, só para poder ver, eu tô apoiando ela aqui embaixo, ó. Ah lá, já descolou. Show. Deu só uma quebradinha aqui. Nossa, mas ficou ótima. Já descolou. Perfeita. Vou colocar aqui em volta, vou só afastar isso daqui da gente para ficar mais fácil. Lembra só que tem aqui embaixo, tem uma peça de metal. Então eu vou só apoiar para poder soltar aquela nossa pecinha de metal. Ah lá, soltinha já. Soltinha. Maravilha. E agora vem a nossa parte do sacrifício. Que bárbaro. Coloquei hein, uma gente? saladinha aqui pra você, Cláudia. Super Esse do bem. pedaço tá bom? Quer tá mais? ótimo, não, tá ótimo. Super do bem. Olha isso. Por favor. Saladinha com uma salada mesclada, uma Você carambola. fez uma salada com carambola. Que Carambola, um máximo. tomatezinho. Mas eu vou provar mesmo a quiche, que eu tô super curiosa, porque eu quero ver como é que ficou. Vou querer fazer ela lá em casa. Nossa, ficou uma delícia. Que delícia! Essa fatia, posso dizer pra você, pelo o cálculo aproximado que eu fiz, ela tem menos de 150 calorias. 5 gramas de fibra. Tô tentando provar separado pra poder contar aqui pra turma. A massa eu tô amando. E desenformou fácil. Eu usei só um pouco de óleozinho na forma, só pra facilitar. Mas não precisei enfarinhar nem nada. É que tá com bastante recheio, né? Queria sentir o creme. Vou ter que comer tudo. É bem boa. Tem mais pedaço aqui, quer? Não, eu tô procurando pra comer separado pra ver o gostinho do creme. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho do Gente, creme mas aqui não, mas já separado. consegui. Conseguiu? Tá muito bom. Fácil, Vou você voltar pra pode, comer você tudo pode geral. vender, o pessoal que está assistindo a gente pode fazer em casa para poder vender, colocar de repente no restaurante, no bar, na tendinha da esquina. Nossa, poder... vale muito a pena. Gostei do recheio, consegui sentir o sabor dele. É claro que não é pra você sentir o sabor de cada coisa separado, mas é que eu queria saber até pra poder pensar nas substituições. Sim, por isso que eu Às falei, vezes você não espinafre quer fica palmito. gostoso. Espinafre vai ficar uma delícia, mas o creme ficou muito bom. Diferente, Acho que né? qualquer coisa que você colocar aqui vai dar certo, hein, gente? Mas de palmito tá um sonho. Quer saber? Faz, você vai arrasar. E pode fazer pra vender também. Perfeito, é isso mesmo. Esse é o Muito objetivo. obrigada, quer agradecer, quer mandar abraço. Vou agradecer a pessoa que está em casa me assistindo, que é principalmente minha filhota, Pietrinha, que falou assim, pai, que Pietra. receita que você vai fazer hoje? Aí eu falei, Pietra, eu vou fazer um quiche. Ela, tá bom, pai, então Não é vamos... a Pietra que você falou que cozinha contigo? Ela que cozinha comigo. Traz ela um dia aqui. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de fazer omelete e ontem a gente estava cozinhando creme de avelã. Como? Creme de avelã. Batendo o avelã, misturando com óleo de gergelim, misturando com... Nossa, que delícia, Pietra. cacau. Vem fazer, Pietra. Vem que eu tô te esperando. Ó, segue lá o Theron Morato no Comidinha de Casas, tanto no Face quanto no Insta. E o WhatsApp é 011 98133 8060. Acompanhamento, que é a saladinha com prato principal, 200 calorias pra você ficar à vontade com esse Exatamente. jantarzinho. Muito obrigada e até a Obrigado você, próxima, Cláudia. viu? Sucesso, tudo Obrigado. de bom. Você ficou com calor, né? Coitado aqui nesse forno. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Opa, quase que eu caio.